Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 34 da parte A, que traz o seguinte tema: um acordo muda da vontade que faz o bem e o mal para outra que faz somente o bem. Este capítulo ele tem 49 versículos. Versículo 1. Para se identificar o interesse particular de superiores com o interesse particular também de inferiores, contudo, dessa maneira não é dado honra e glória a Deus, senão a homens. E o entendimento mais elevado tende-se a ser desprezado, ficando praticamente impossível mais progresso e desenvolvimento disponível a todos. Versículo 2. E o desenvolvimento fica restrito a quem honra homem superior. E ainda somente na área financeira e de forma limitada, sujeita a aumentar e principalmente redução de oferta com o passar dos dias, por causa da maneira contrária, e como sucedeu e foi aceito a oportunidade. Versículo 3. A criação do problema e dificuldade, para ser possível reter outro entendimento que avança, por ser ele mais elevado que o outro que domina a situação, é um conflito entre as leis e divergência de interpretação. Versículo 4. Os que são responsáveis em criar problema, usando a interpretação de uma lei na prática, para barrar a qualquer custo a outra que avança, cometendo infração entre elas, evasão de divisa de uma lei por outra lei divergente, e a imprudência com a ação das más obras. Versículo 5. Para a lei injusta, a evasão de divisa é interpretada como normal, pois está acostumada a dominar sem ter lei concorrente. Porém, para a lei mais justa concorrente, a evasão de divisa é uma infração que requer punição da lei que evadiu o regime da outra. Versículo 6. Mas para a lei mais justa, achar força e resistência para resistir com suas interpretações à força da outra injusta que domina a situação, é preciso que todos envolvidos no impasse aceitem o novo entendimento com um novo acordo mais elevado, e seja desprezado o outro, para que fique fraco e amortecido no caso. Versículo 7. E se no atrito único não aceitar o acordo, em torno do novo entendimento mais elevado, houve o princípio de mudança de uma lei estabilizada a outra mais justa, porém ainda instável, contudo mais elevada. Portanto, passa a ocorrer um atrito entre as leis e diferentes interpretações, na divisão de preferência dos envolvidos. Versículo 8. Quem rejeita o acordo em torno do entendimento mais elevado, atende interesse de dominadores melhor posicionados, mas sem que saibam, também passam a desenvolver um papel que poderá ser aproveitado pelos que fizeram preferência oposta ao caso. Versículo 9. Porquanto está sendo usado para reter os que fizeram preferência pela lei mais justa, com o entendimento que legaliza o caso com um acordo racional, para os manter retidos e presos ao problema, sujeito à vontade de homem, para que todos fiquem presos nas suas mãos. Versículo 10. Mas o entendimento mais elevado, ao qual fizeram preferência para solucionar a causa,
o caso, usa a interpretação os que o fornece recurso para usar quem vos reteve em sentido contrário ao desejo de quem o retém, explorando a própria má intenção vinda da vontade que vos mantém preso ao caso. Versículo 11. Para isso ser possível, terá que usar os dois entendimentos e as duas interpretações. O entendimento mais elevado explora o outro nas suas falhas e imperfeição, usando os personagens que obrigou o outro a ficar preso ao caso, ainda com o impasse. Versículo 12. O entendimento mais elevado deve usar suas interpretações para que todos fiquem orientados, até quem procura reter todos os casos acerca da necessidade de explorar o caso para vos beneficiar, e não para favorecer terceiro, por estar melhor posicionado. Versículo 13. E todos sejam beneficiados em todos os sentidos, não somente no sentido financeiro, que poderá ser facilmente feito por quem vos domina, para vos manter preso à sua vontade, ainda prender outros que encontram uma saída da servidão. Versículo 14. É essa a conduta que deve ser adotada, demonstrar disponível em atender os desejos e interesses particulares de quem vos domina, mas primeiro o desejo é recompensar financeiramente para obedecer. Essa recompensa também deve ser cobrada pelos que rejeitaram ficar retido ao caso e quem aceitar voltar com uma provável recompensa financeira. Versículo 15. Essa preferência de voltar deve ser falsa, usada apenas para simular e realizar a vontade de dominadores, para ter o direito de exigir recompensa financeira, apenas para fazer essa falsa preferência. Versículo 16. Porque a lei justa aplica ao entendimento com suas interpretações, estabelecendo outras que divergem, acionando a prática do sentido alternado pelo confronto que ocorre no entendimento. Versículo 17. A prática da interpretação no sentido da vontade dos homens deve ser usada apenas na aparência e de forma simulada, para que seja estabelecido de forma verdadeira o outro lado contrário, que de fato é real, por ser o sentido da própria vontade de Deus. Versículo 18. Quando a recompensa financeira é exigida simplesmente por simular essa preferência, fica justificada pelo sentido que opõe à preferência simulada, por negar a realização do lado negativo, procedente de uma realização que não era de Deus, e ainda vos resiste na prática. Versículo 19. O que é corruptível deve ser tratado como sendo de interesse de homens, não de Deus, ficando justificado tal interpretação, deste modo não é negado a honra e a glória a Deus, pois não foi aceito recompensa para que ela seja roubada aos homens. Versículo 20. Quando o sentido do interesse é mudado da vontade de homem para a vontade de Deus, os interesses dos dominadores e dominados ficam iguais, com semelhante vontade humana. E a vontade de Deus se realiza, ainda fica separada de nossa vontade impura, no caso. Versículo 21. E neste caso a maldição é quebrada, ficando mais fraca para atuar em outros casos. E os envolvidos no caso são abençoados e abençoa também o lugar da ocorrência, porquanto foi feito em sentido elevado e legalizado por lei, e novos acordos já poderão ser feitos na mesma semelhança. Versículo 22. Depois de quebrada a maldição, a vontade e interesse dos homens ficam sujeitos à pura vontade de Deus, somente para os que quebraram o laço maldito, podendo, no mesmo caso, se exigir recompensa financeira em desenvolver qualquer tipo de papel que agrade os homens abomináveis. Versículo 23. Porque a vontade que ganhou força no caso para se realizar foi a vontade de Deus, para que haja paz e bem entre todos os envolvidos no caso, divergindo da vontade contrária que visa unicamente a prática de desejos impuros e imprudentes. Versículo 24. Vinda de maneira confusa de entender e interpretar dos homens rebeldes, achando que o certo é o erro, porquanto se agrada do bem associado ao mal, rejeitando o bem separado do mal. Versículo 25.
E já confundido, usam a interpretação também para confundir e enganar, ofertando o bem com a aparência de ser a bênção, para que se desenvolva o lado do mal para fortalecer as práticas malignas. E com a interferência de a lei racional, no caso, ela separa a vontade e as interpretações, mostrando o lado que se encontra o bem separado do mal e o bem associado ao mal. Tudo fica esclarecido. E os prudentes rejeitam o bem associado ao mal pelo bem separado do mal. Versículo 27. E pela preferência se purifica a ideia, que para que se aceite somente o bem que vem dos homens rebeldes, e rejeite o mal na prática, aceitando apenas na aparência o mal dos homens rebeldes, e rejeita o mal na prática, aceitando apenas na aparência o mal, para que este mal perca sua força ativa. Também fica enfraquecido os que têm parte com este tipo de poder. Versículo 28. O mal é enfraquecido, usando o hábito da lei e santa vontade de aceitar, praticar o bem e rejeitar o mal, o bem vindo da vontade de Deus e o mal da vontade dos homens, que somente se estabelece fazendo o bem e o mal, não somente o bem. Versículo 29. A prioridade da vontade que deseja os homens é a prática do mal. Mas diante do impasse para que se realiza por causa das interpretações divergentes, são obrigados a fazer o bem à vista, para ocultar a prática dos desejos malignos que querem realizar. Versículo 30. E no fato criado para desenvolver essa vontade impura, cria-se um impasse com novas interpretações da vontade pura e santa, para reter realizações impuras e acionar as realizações boas e puras. Versículo 31. Para isso, aceita-se as coisas boas que vêm da vontade dos homens, como vantagem financeira, mas rejeita a prática do mal, que também vem da vontade do mesmo, cumprindo assim a vontade santa que santifica todo, inclusive os de má intenção. Versículo 32. E fica acionado de forma abrangente o lado do bem, do bom, o lado bom dos que têm parte com o mal, sempre exigindo-lhe vantagem financeira em qualquer simples ação que vos agrade, para que seja reproduzido sua vontade perversa em nível elevado, pois é cobrado um preço mais caro. Versículo 33. Qualquer realização da vontade dos perversos, que há indício de impuras intenções, deve ser cobrado para valor mais elevado que outra vontade que não é identificada, a má intenção, para que seja inibido toda a prática e ato perverso. Versículo 34. O poder e a autoridade que são criados por exercício prático dos homens abomináveis, que se estabelece resistindo à prática do bem, não associada ao mal, é adquirida pela prática perversa, mas agora o mal, já sendo desativado em casos que envolvem dominadores, passa a desfazê-los em poder, vos reduzindo em autoridade. Versículo 35. Porque o lado que se opõe e vos resiste é puro e não tem parte com o mal, que somente se estabelece mantendo puro ato de dominado, para se frutificar o mal e gerar poder e elevação, para vos manter elevado. Versículo 36. Pois a base que vos edifica depende da divisão de ideia e contenda, que legaliza ou fundamenta a integridade e a discórdia, para se reproduzir união e força e vossa elevação. Versículo 37. Quando o dominado reconhece e entende que seus dominadores se elevam numa parceria entre o bem e o mal, terão que praticar o mal para frutificar no alto o bem e os seus dominadores, e rejeitar fazer a vontade superior, deixando de criar a eles poder e autoridade, não correspondendo com atos sua vontade. Versículo 38. Pois no ato da correspondência, dominados identificou práticas impuras com um brilho na mente de novas ideias e interpretações contrárias, cuja causa é a pura vontade santa de Deus, que intencionalmente procurou realizar apenas em parte, para o dividir entre o bem e o mal, e vos associar com as impurezas. Versículo 39. E já estando o Deus Santo dividido pela divisão de sua santa vontade obedecida em parte do poder de Deus é roubado aos homens, e envolvido com um ato impuro, e o bem a eles vem da obediência parcial a Deus, e o mal procede da parte que deixou de obedecer. Versículo 40. Ficando semeados esse padrão de conduta entre todos que são dominados pelos homens, para deixar impossibilitadas as realizações separadas da impureza
da santa e boa vontade do Senhor, e ela seja possível ser substituída pela vontade humana que se realiza na prática. Versículo 41. Essa vontade impura que se realiza, ele divulga como sendo a vontade própria do Senhor, porém não sendo, porquanto ela é desviada pela conduta distorcida de quem vos obedece em parte, e também fazem outros obedecer. Versículo 42. O Deus verdadeiro é puro, não tem parte com o mal. E neste caso o mal atua com sua permissão, conforme lhe é dado o poder para atuar, sempre sendo designado pela condição de obedecer a Deus, não obedecer, ou por sua infinita misericórdia. Versículo 43. Quem obedece o Deus imparcial defende sua pureza e santificação, e está mais forte e protegido por sua santidade, que quem vos obedece em parte associada ao mal, e perante quem se purifica com sua pureza deve não vos resistir, mas se sujeitar a ele. Versículo 44. Ainda que seja grande e dominador, e quem se purifica pela pureza do Senhor seja pequeno, nada poderá agindo contra, pois os fatos criados para vos reter usando o dominador serão explorados em sentido contrário, procurando receber as boas coisas dos elevados e desprezando as más para ser feita. O bem prevalece sobre o mal. Versículo 45. Mas os dominadores elevados exercem poder já dominado ativamente, tendo o seu favor diversas formas de recurso, sobretudo os próprios fatos que criara, para nos manter retidos numa divergência na prática, usando o poder hábil e já exercitado. Versículo 46. Além disso, os dominadores e dominados estão sendo domesticados nas formas de ordenança, tratando as ordens como um hábito que já faz parte de seus viveres, e não necessitam mais serem instruídos acerca do que deve fazer ou proceder. Versículo 47. Denunciando a quem tem um bom discernimento que a situação que vive é o cumprimento de vossa vontade, que sempre se realizaram e se estabeleceu, segundo a vontade suprema de dominadores, e com razão lutam para que seja mantida a ordem que cumpre seus desejos. Versículo 48. E as informações e orientações que se preocupam em instruir se referem a manter o que já está acontecendo e se realiza diante de novidades contrárias que possam ameaçar as realizações que se cumprem. Versículo 40. Sempre procurando fortalecer com orientações técnicas e financeiras o que já acontece, seja mal ou bem, mentindo ou enganando, usando os personagens influentes para divergir das novas ideias e interpretações. Aí, irmão, a gente concluiu aí mais um capítulo da parte A do capítulo 34, né? Um acordo muda a vontade de quem faz o bem e o mal para outra que faz somente o bem. Um assunto importantíssimo, irmão. Mais um assunto aí sendo exposto aí na internet para que você possa conhecer, né? Exposto assim, porque a gente está lançando essas informações a pessoas mal intencionadas também, que vai querer produzir ela, manipular ela conforme o seu desejo, né? Mas só que ele pode fazer isso, né? Ele tem essa liberdade para fazer, mas não vai ter aprovação de Deus, né? E a gente confia em Deus, não é em homem. Então, irmão, mais um assunto é para você conhecer, né? Por favor, não use essas informações de maneira errada, né? Da maneira que você acha que deve usar, porque é uma coisa séria, é coisa de Deus, irmão, isso aqui. Então, eu agradeço a todos em nome de Jesus.